Cuidado com os rins é o tema do programa Pense Saúde de hoje. Esse programa que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. E para você participar deste programa, é só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. E para falar sobre os cuidados com os rins, participam conosco hoje o nefrologista Dr. Milton Soares Campos Neto, a nefrologista pediátrica doutora Débora da Cruz Cerqueira, coordenadora do Serviço de Nefrologia Pediátrica do Hospital Infantil São Camilo, e o nefrologista Dr. José Augusto Menezes da Silva, diretor do Núcleo de Nefrologia de Belo Horizonte, todos os médicos cooperados da Unimed BH. E no bloco anterior a gente finalizou falando então sobre pedra nos rins, litíase renal, enfim, uma condição que é muito prevalente, né? Muitas pessoas têm e pelo que a doutora Débora, até as crianças já podem ter, né, Débora? E o principal sintoma que é importante, que é diferente do adulto na criança, não é a dor. Não é a dor aguda? É o sangue na urina. Então, se você, voltando de novo à mesma história, se você tem uma história familiar positiva, é importante fazer o exame de urina. Se detectar que perde sangue na urina, tem que fazer o estudo metabólico dessa urina. Então, tem que procurar um especialista para poder avaliar se a criança precisa de um tratamento adequado, precisa da nutricionista para indicar como é que tem uma dieta importante para esse distúrbio que ela tem. Melhorar. Exato. Então a criança não chega a ter a dor aguda que o adulto tem. Só se o cálculo for muito grande. O principal sintoma da litíase renal, né, que é o cálculo na criança, é o sangue na urina, que é a hematúria. Às vezes também pode ter sintomas bem inespecíficos, como uma dor abdominal, que é uma coisa mais comum do que uma dor abdominal na criança. É verdade. A criança fala, eu estou com dor de barriga, em volta do umbigo, que não tem nada a ver com a cólica renal do adulto clássica. É uma dor inespecífica, né? Totalmente inespecífica, que é difícil, você tem que pensar nesse diagnóstico para você fazer, porque senão fica com uma dorzinha abdominal, e muitas vezes, às vezes é um cálculozinho pequeno que passa, e depois a criança para de sentir aquela dor, e pronto, passou. E aí, mas ela vai ter novamente, né? Então, é importante que se saiba disso, né? E o outro sinal também seria, às vezes, a baixa estatura. A criança não está crescendo, né? E aí, às vezes, ela está perdendo cálcio na urina. Então, às vezes, ela tem um distúrbio do ósseo, né? Metabólico ósseo. Então, isso é muito importante. Isso, a pressão arterial também seria um indicativo, não? A pressão arterial é muito importante também porque o paciente hipertenso, ele pode evoluir, né, com uma lesão renal, né? Então, a pressão arterial deve ser aferida na criança a partir de 3 anos de idade. Tá. Isso é uma coisa que agora já é protocolo, ou seja, já é feito nos consultórios, em todos os atendimentos. Tem que ter o tamanho da braçadeira específica para cada faixa etária, tá. Pro então, não é aquele braço grande do adulto, tem que ser uma braçadeira infantil. Bom, agora eu quero saber, então, de alguns hábitos. Prometi uma coisa, porque você falou no bloco anterior, o doutor José Augusto tinha falado que a partir do momento que a pessoa tem um cálculo renal, não é simplesmente esperar a pedra ser expelida e passou o sintoma, acabou o problema. É preciso fazer uma investigação, não é isso? A questão é o seguinte, você não está com a urina o tempo todo formando pedra. Você vai ter períodos do seu dia ou alguns dias da sua vida que essa urina vai estar com características químicas que facilitam a formação de um cristalzinho, que é o núcleo, e a pedra vai se acumulando detritos em torno dela. Então, portanto, essa investigação metabólica, ela implica na coleta de exames de sangue e na coleta de alguns exames de urina de 24 horas. Por quê? Estudar a urina. Principalmente, nós temos 2 fatores que causam pedra na urina. Um fator, excesso de substâncias que formam pedras, e o outro fator é a falta de substâncias que protegem contra a pedra. Então, eu posso não ter substâncias que protegem, então que aumentam a capacidade da urina de dissolver, a urina não dissolve bem, ou posso ter fatores que vão aumentar em muita capacidade da urina de formar pedra e ela não consegue lidar com isso. Então, eu tenho que colher alguns exames, 2 a 3, geralmente 3, eu particularmente peço 3 exames de urina de 24 horas, para que em algum deles eu detecte o problema que está gerando a pedra naquele paciente. Então, não seria apenas um exame de rotina de jejum, que é normalmente o que todo mudo faz, né? Não, é um estudo metabólico mais específico. Mais específico, é importante fazer. Bom, agora eu quero saber de algumas características ou até de alguns hábitos que algumas pessoas têm, e é uma coisa que a criança tem muito, doutora Débora. Às vezes a criança, ela segura vontade no banheiro de fazer o xixi porque está brincando, não vai parar naquele momento, e as mulheres também.
Isso, de alguma forma, pode ser prejudicial para a nossa saúde dos rins? Sim. Você adiar a micção pode causar uma infecção urinária. E a outra causa importante de infecção urinária é a constipação intestinal. Então, o intestino preso, principalmente na menina, é um grande fator causal de infecção urinária. E é muito comum nas mulheres também. As mulheres têm muito até mais, né? Muito comum. Hoje em dia, com a dieta, né? A dieta pobre em fibras, rica em fast foods, né? Então, a criança, ela cria o hábito da constipação, ela tem a constipação intestinal e aí ela vai ter uma infecção urinária. É a mesma coisa para a mulher, né? Que eu falei que a mulher às vezes tem esse hábito de não ir em qualquer banheiro, em qualquer lugar e fica segurando. Isso também é prejudicial. Prejudicial e muito. Realmente acontece. É importante salientar que infecção urinária em mulher é extremamente frequente. Em torno de 63% das mulheres já tiveram infecção, estão tendo ou terão infecção urinária. Então é muito frequente. No homem já é bem mais raro. Tanto é que quando tem infecção urinária no homem, já é considerada uma infecção complicada. Tem que investigar a causa, que não é usual. Na mulher é muito usual exatamente por causa disso, né? Por vários fatores, inclusive os fatores os mecanismos de defesa contra a infecção, que grande parte dessas infecções são bactérias do próprio organismo. São bactérias intestinais, né? Então, ali pela proximidade que tem, né, existe uma contaminação dessas bactérias e a uretra da mulher é muito mais curta que do homem. Então, favorece muito a penetração e a colonização dessas bactérias e que caem para dentro da bexiga e ali elas podem causar infecção. Já o homem tem uma uretra muito mais prolongada e também tem a secreção prostática, que é bactericida. Então, o homem tem mais mecanismos de defesa. De proteção, Então, como isso aí é o fator assim, mais físico, vamos dizer assim, é muito importante que a mulher tome mais líquido, que ela urine com frequência, exatamente para não aumentar essa colonização, né? Usar também roupas muito justas, provocam mais infecção urinária porque você dificulta a circulação de ar ali e favorece o crescimento bacteriano em volta da vagina e isso favorece a penetração dessas bactérias pela uretra, né? Ele está falando aqui da mulher que tem, às vezes, infecção repetida, infecções urinárias de repetição, cistite de repetição. E essas mulheres têm que ficar atentas, inclusive com a saúde renal? Olha, a grande questão, assim, a infecção urinária era uma infecção na parede da bexiga. Da bexiga, na ali, bexiga. É a chamada cistite também, é uma outra maneira da gente chamar também esse tipo de infecção. E a urina, ela está quase saindo do organismo. Então, uma infecção ali, ela é de baixa periculosidade para o corpo. Entretanto, se essa infecção começar a ser acompanhada de febre, quer dizer que uma barreira foi rompida. Quer dizer que aquela bactéria está conseguindo sair da bexiga e entrar na circulação sanguínea, gerando febre. E essa febre, muitas vezes, significa o quê? Que aquela bactéria conseguiu sair da bexiga e atingir os rins. E aí eu tenho um quadro chamado de pielonefrite aguda, que é extremamente grave, pode dar até uma sepsemia. Então, toda infecção urinária que estiver acompanhada de febre não pode titubear. É buscar o médico o mais rápido possível, um atendimento de emergência o mais rápido possível. Pielonefrite, ele falou que você pode dar uma sepse, quer dizer, uma infecção generalizada. Pode até partir para desencadear uma infecção generalizada que muitas vezes tem que ser tratada dentro de um CTI. Certo. Então, portanto, a infecção urinária é uma coisa, uma infecção urinária com febre é um sinal de emergência e de alerta. Não pode mais ficar tolerando isso. Eu quero falar agora de um tema que você até começou a citar, doutor José Augusto, que é a hidratação, a água. Beber muita água, a mulher que tem essa tendência a beber muita água e criança, às vezes ela tem ou não o hábito de beber água, é extremamente importante, existe uma quantidade mínima, ou como a gente avalia que a pessoa está bem hidratada ou não? A água é muito importante para prevenir várias doenças, né? Renais e não renais, né? Muitas constipações intestinais, a pessoa tem o intestino preso, é porque não toma a quantidade adequada de líquido. Então, a ingestão de líquido é extremamente importante para prevenir várias doenças do organismo como um todo, né? Existe uma regrinha que a gente usa que fala, você deve urinar em torno de 30 ml por quilo de peso, né? Se você pensar aí que é uma pessoa de 70 quilos, mais ou menos, que é uma média, isso aí dá em torno de 2.100, 2.000 e poucos ml por dia, né? Mas isso é uma regra muito generalizada, porque, por exemplo, quando nós estamos diante de um calor muito excessivo, a transpiração é muito grande, você perde uma quantidade muito maior de líquido. Então você tem que aumentar mais a ingestão de líquido para repor e manter esse fluxo urinário,
né? Pessoas que fazem academia, por exemplo, que hoje está muito em voga, fazer uma caminhada e tal, transpiram muito, então chega a perder até 1.000, 1.500 ml de líquido ali naquela hora que está fazendo academia. Então ele tem que repor essa quantidade de líquido muito maior do que uma pessoa que não está fazendo nada, que está dentro do escritório com ar-condicionado. Só complementando o que o Zé Augusto comentou, quanto que a pessoa tem que tomar de líquido por dia? Eu não sei quanto que a pessoa tem que tomar, depende da atividade profissional dele, como é o dia a dia, mas eu sei quanto que ela tem que urinar. Se ela urinar em torno de 2 litros por dia, é sinal que ela tem andado bem hidratada. Se a pessoa trabalha, por exemplo, numa cozinha industrial, que é um lugar muito quente, ela sua, o doutor Zé Augusto acabou de comentar. Então, para ele urinar 2 litros, ele tem que tomar 4, 5 litros, porque ela perde muito água pelo suor. Então, basicamente, é a regra de urinar 2 litros por dia. O que seria isso? Para a mulher, urinar em torno de 6 a 8 vezes em 24 horas. Para o homem, em torno de 5 a 7 vezes. A bexiga da mulher é menor, eu tenho que sentir essa bexiga. Se encheu, 6 a 8 vezes por dia, é como se urinar em torno de a cada 2, 3 horas. Se você sentir a bexiga cheia a cada 2, 3 horas, você está tomando uma boa quantidade de líquido e o seu organismo está andando bem hidratado. Trabalhos recentes têm mostrado que a desidratação crônica é um fator gerador de hipertensão arterial. Então, ele desencadeia a liberação de um hormônio. Esse hormônio é um hormônio contra a desidratação, chamado antidiurético, e esse hormônio cronicamente alto é um fator que no futuro gera uma hipertensão arterial. Daqui a pouco a gente fala e eu quero entender. É só para complementar também, uma maneira boa e simples de avaliar se a pessoa está tomando a quantidade adequada de líquido é olhar se a urina dele está mais transparente. A cor da urina. A cor da urina. Quando você tem uma coloração da urina muito amarela, significa que aquela urina está mais concentrada. Então é sinal de que ele tomou pouco líquido. Né? A urina bastante amarela tem que ser mais clara. Né? Isso é sinal de que ele está hidratando bem, urinou 6 a 7 vezes ao dia e a urina está clara, então ele está bem hidratado. Se ele está urinando menos vezes e a urina está muito concentrada, cor de cerveja, por exemplo, né? Aquele amarelo citrino, muito forte, significa que ele precisa tomar mais líquido. Isso é algo fácil de ser visto. É um parâmetro fácil. Exato. Daqui a pouco a gente volta e eu quero entender no caso das crianças, que às vezes não tem muito hábito de beber água, vamos entender isso melhor daqui a pouco. Bom, estamos falando hoje sobre cuidados com os rins, nós vamos para o intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar com a gente, com a sua dúvida, pergunta, comentário, ou até mesmo depoimento. Para isso, você pode ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. O intervalo é rápido, voltamos em instantes.